Boa noite a todos, boa noite que estão aqui hoje conosco, presentes, né? Boa noite também quem está nos acompanhando pela internet. Nós queremos lembrar, né, que nós já estamos, já retornamos com os nossos estudos aqui na nossa casa. Terça-feira, nós temos às 19 horas, já começou lá na outra salinha ali, às 19 horas o estudo do ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Na quinta-feira, nós temos às 19 horas o estudo do Livro dos Espíritos, também presencial. Nessa próxima quinta, a gente tem uma reunião de coordenadores, então nessa quinta-feira não vai ter a reunião, tá? Mas na seguinte nós já estaremos aí. E também nas quintas-feiras, às 20 horas, o estudo da mediunidade. Sábado também tem outra turminha de ESD, tá? É às 10h30 da manhã, tá? Tem a reunião pública às 9 horas e às 10h30 nós temos o estudo do ESD. Também a evangelização infantil, tá? Também já voltou aos sábados, às 9 horas da manhã. Hoje nós estudaremos com a nossa irmã Jane, com o tema Rogativa das Mãos. No próximo sábado, estaremos estudando com a nossa irmã Bárbara Dutra, com o tema Remédio. E na terça-feira que vem, aí estudaremos juntos. Eu que trarei a exposição sobre a cultura da paz. Eu esqueci o tema central. Deve ser a cultura da paz mesmo. Eu deixei meu celular lá. Então, nós queremos lembrar todos, né, que nós temos também a nossa horta. Então, nós temos pedido, né, projeto Semente Viva. É um quintal produtivo do Centro Espírita Humildade e Caridade. Então, convidamos você a visitar nosso jardim e nos ajudar de alguma forma com o nosso trabalho. Precisamos de restos de alimentos não cozidos, pó de café, casca de ovos para compostagem do minhocário. Para este fim, há uma caixa coletora
preta na entrada do jardim. Aproveitamos para te chamar para participar conosco das atividades de plantio e preparação da terra. Venha conviver e se divertir conosco, sentindo a energia desta casa de luz. Permita que esta natureza maravilhosa, criada por nosso Cristo planetário, te envolva e auxilie em suas reflexões. Esse espaço foi criado para você e sua família. Olha que convite bacana, não é? É sempre muito bom. Eu tenho aproveitado bastante, né? De vez em quando vou lá, o pessoal sábado vai lá também, pega alguma verdurinha, acerola, né? De vez em quando a gente tem alguma coisa para colher lá. Então, estão todos convidados. Vamos, então, passar para a leitura da página para a nossa reflexão de hoje, que é do livro Fonte Viva, é a lição 110. Vigiemos e oremos. Esse livro é ditado por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Jesus, Mateus 26, 41. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Em nós mesmos, podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Não te proponhas, desse modo, atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti quando não as combates dedicadamente, qual o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra da qual precisa extrair as boas sementes. Caminhar do berço ao túmulo sob as marteladas da tentação é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremos-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sob os aguilhões da resistência que sorrir sob os narcóticos da queda. Graças a Deus. Então, vamos elevar os nossos sentimentos, agradecer a Deus, agradecer a Ti, Jesus, querido Mestre, querido amigo, porque aqui estamos mais uma vez em busca desses ensinamentos tão importantes para a nossa convivência no nosso dia a dia, com nossos familiares, com nossos amigos, nossos colegas de trabalho, onde quer que estejamos, Senhor. Que possamos, querido Mestre, estar de corações, de mentes abertas ao bom entendimento, a bem aproveitarmos as lições desta noite. Auxilia-nos, querido Mestre, auxilia-nos hoje e cada dia de nossas vidas. Pedimos, Senhor, envolva-nos com Tuas bênçãos de paz, de saúde. Envolve também, Senhor, cada um de nossos familiares, cada um dos trabalhadores, dos frequentadores desta Tua casa e seus familiares.
Envolve também, Mestre, cada um de nossos irmãos em humanidade. Que possas, querido Mestre, derramar sobre todo o nosso planeta Terra abundantes vibrações de paz, de saúde, de harmonia. Que possamos assim, querido Mestre, também pedir pela nossa irmã Jane, que traz o estudo desta noite, que ela possa ser intuída, que ela possa ser auxiliada na transmissão da lição dessa noite. E assim, querido Mestre, que seja em teu nome, em nome de todo bem, em nome de Deus, nosso Pai, acima de tudo, que possamos iniciar a nossa reunião desta noite. Fique conosco, querido Mestre, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, passamos a palavra para a nossa irmã Jane, com o estudo da noite. Ela passa aqui, Antônio. Oi? Cuidado, olha. Eu não queria passar por ali. Boa noite a todos. Então, sejamos todos bem-vindos. Já no finalzinho aí do mês de fevereiro, já encerrando o tema do mês, né, que é cuidar do corpo e do espírito. Ao longo desse mês, nós refletimos um pouco sobre o corpo, sobre o espírito, sobre nunca desfalecer. Tivemos também falando sobre a rogativa do estômago, cuidar do corpo e do espírito, que foi o tema central, riqueza para o céu, não rejeites a confiança, e hoje vamos falar sobre a rogativa das mãos. Não que a gente possa separar esse corpo em partes e colocar funções diversas e uma não junto com a outra, né? Uma dicotomizada, uma separada da outra. Nós, espíritos, recebemos esse magnífico instrumento de trabalho, que é o corpo material, que é o corpo físico, pelo qual nós somos responsáveis. A página falava ali, não é que estivesse nos acusando de nada, mas estava nos responsabilizando sobre tudo. Porque, no final, a responsabilidade é sempre nossa, de espíritos que somos, e espíritos que estamos aí numa caminhada, numa trajetória muito importante. Então, para hoje, vamos falar sobre a rogativa das mãos. É uma página que está no livro Espírito da Verdade, que é um livro muito interessante. Esse livro ainda é da época em que o Valdo Vieira dividia as psicografias com Chico Xavier. Então, ele é psicografado pelo Valdo Vieira e pelo Chico Xavier. Um psicografava as páginas pares e o outro as páginas ímpares. Então, são diversos autores, porque são diversos espíritos que editaram as páginas que estão nesse livro. Tem cada uma mais interessante do que a outra. Então, para quem quiser depois conhecer todo o livro, certamente dá para ler pela internet também. É rogativa das mãos. Rogar, né? Pedir. A gente lembra logo do pedir, lembra logo da prece. Aí, não, hoje seria até o dia da Bárbara, né? Mas nós hoje trocamos. A Bárbara falou no meu dia, eu estou falando no dia dela. Ela, com certeza, falaria com mais propriedade sobre as mãos, como ela fez, falando do estômago, né? Fez uma introdução aí legal, falando fisicamente do estômago. Eu coloquei um conceito básico de mãos, porque mãos são questões muito delicadas. Inclusive, né, quando precisamos tratar das nossas mãos materiais, tem aquele especialista que trata apenas de mãos. E mesmo entre os especialistas que tratam das mãos, há diferenciação entre eles, porque é uma parte do corpo delicadíssima, né? Muito importante. Mas pelo dicionário fala que mãos é a extremidade do braço humano, a partir do pulso, que serve para o tato e a apreensão dos objetos. Então, um conceito assim, né, bem direto, simplesmente falando materialmente do que é a mão, né, do que são as mãos. A gente começa ali. Mas eu fui lá na Bíblia e tirei algumas partes do que eles falam sobre as mãos. E olha, e tem tanta citação sobre as mãos na Bíblia que eu tirei apenas algumas e depois a gente vai ver se vocês destacariam outras.
fala assim, cada mão é muito complexa, uma obra de arte de Deus. As mãos são uma parte muito importante do corpo, criadas por Deus para realizar várias tarefas. Com as mãos podemos trabalhar, abraçar, ajudar, segurar, empurrar, curar. Deus abençoa o trabalho das mãos de quem o ama e obedece. Devemos usar nossas mãos para fazer a vontade de Deus, não para pecar. Jesus mostrou sua obediência a Deus quando permitiu que furassem suas mãos na cruz. As mãos feridas de Jesus nos curam. Então, observe que ali também há uma responsabilização sobre como vamos fazer uso das mãos. As mãos têm diversas possibilidades, mas como usá-las é decisão nossa também. E eu, assim, sempre que eu vou visitar uma criança, um recém-nascido, antigamente nós éramos assim, tínhamos menos conhecimento, e hoje em dia tem gente que ainda faz, mas não é adequado, é pegar as mãos do bebê recém-nascido. Não é adequado, né? E muito menos beijar as mãos do bebê recém-nascido. Fazia-se muito isso antigamente. Por uma questão de saúde, né, e de higiene, não é adequado. Você vai visitar um recém-nascido, não é adequado você pegar nas suas mãozinhas, muito menos beijá-las, porque as mãos, eles levam muito a boca, né? E aí a gente pode adiantar algumas bactérias ali que não são necessárias para aquela criança. Mas eu me lembro que desde sempre, quando eu visitava, e ainda hoje quando visito uma criança recém-nascida aqui ao nosso plano, eu sempre penso naquelas mãos e desejo que aquelas mãozinhas façam sempre o bem. Assim, mentalmente, eu sempre penso que essas mãozinhas façam sempre o bem. Sempre que eu faço uma visita a uma criancinha, eu penso isso. E porque a finalidade divina é essa. Mas, pelo livre-arbítrio, também concedido por Deus, nós podemos usá-las de forma inadequada, ineficiente, inclusive. Está nas nossas decisões. E alguns trechinhos que eu tirei da Bíblia, de onde é citada. Lá, Salmo 134, tem: levantem as mãos na direção do santuário e bendigam o Senhor. Que as mãos também são muito usadas nessa questão de bem dizer, né? De abençoar, até esse gesto, né, das mãos postas, é comum, né, nas orações, nas preces, pomos as mãos assim, abençoar. E no nosso caso dos Espíritos, usamos muito, como Jesus também, a imposição de mãos para a transmissão de boas energias, que é o que acontece no passe. Lá em Isaías 49, eu separei: veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Então, ali, gravar na palma das mãos já dá uma ideia de cuidado, de proteção, né? De acompanhamento. Claro que às vezes a gente ameaça também, tá nas minhas mãos. Às vezes a gente também usa o mesmo para ameaçar, você tá nas minhas mãos. Mas esse gravar ali na palma da mão que está na Bíblia, em Isaías, fala disso, né? De que está seguro, de que está próximo, de que está protegido. É uma leitura, não é a única. Separei também que está em Marcos 10:16. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Então, naquela passagem, que tem uma figura ali embaixo, né, quando Jesus, as crianças vão se aproximando, e criança faz algazarra, não é, Maia? Viu? Criança faz algazarra, é o natural das crianças. Então, os discípulos afastavam as crianças de perto de Jesus, porque achavam que estavam ali atrapalhando. E aí Jesus fala, deixai que venham as minhas criancinhas e não as impeçais, né? Então, acolhe as crianças ali e faz aquela referência do reino dos céus ser para aqueles que se assemelhem às crianças. Não queria Jesus dizer que simplesmente por estar no estado infantil já era um anjo, um santo, não é isso. Mas usando ali a pureza, a ingenuidade do espírito quando está na fase infantil. Boa parte deles apresenta essas características. E quando nós tivermos essa pureza, essa vontade firme também mais ingênua, nós estaremos mais próximos do reino dos céus. E separei também Deuteronômio 28:8, quando diz:
O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. Então, ali quando fala, né, o Senhor enviar as bênçãos aos celeiros, mas do que aquelas mãos produzirem, né? Vai ter a fartura, vai ter o plantio, vai ter a colheita, abençoado pelo Senhor, a partir de um trabalho também executado pelas mãos. Não é caído dos céus, mas ali fomentando o trabalho das mãos para que o Senhor abençoe aquela colheita, abençoe aquele processo ali. Separei também, que está em Lucas 4:40. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Então, ali é aquele gesto que nos ensinou Jesus, de impor as mãos sobre os doentes, né, e eles terem ali as suas chagas, as suas angústias curadas. Isso foi um gesto, né, muito executado por Jesus, impor as mãos e curar. Mas é bom de saber que nem todos os enfermos que foram levados até Jesus foram curados, porque aqueles enfermos, como nós também, somos espíritos em evolução, e algumas vezes também está lá no Evangelho, que fala o mal e o remédio. Tem algumas doenças que estão, né, no corpo físico, que estão em momento importantíssimo de expurgar uma doença que não é física, mas que vem para o corpo através da trajetória daquele espírito ali. Então, algumas vezes, aquele processo de adoecimento do corpo material é justamente o tornar aquele espírito sadio. Até essa semana, ouvi mais de uma vez essa passagem do Divaldo Franco, quando ele foi visitar um doente, e aí Joana de Ângeles, né, que é a mentora dele, o Divaldo conta isso e também conta citando o doutor Bezerra de Menezes. Divaldo conta e também conta citando algo similar ao doutor Bezerra de Menezes. Aí ele sopra no ouvido dele, né? Diga a essa irmã que ele ficará bem. Diga a essa irmã que ele ficará bem, aquele doente. Aí o Divaldo se empolga e fala, olha, vai ficar bom. Olha bem já aqui a dificuldade da comunicação. O Espírito falou que aquele doente ia ficar bem. Quando o Divaldo fala com a família, ele fala que aquele doente ficará bom. É diferente. Aí tudo bem, Divaldo aplica o passe, feliz da vida, né? Vai embora. E no dia seguinte ele volta. E quando ele volta, ele vê o cortejo, né, já chegando, os amigos familiares, porque aquele doente havia desencarnado. E aí, claro, ele não foi assim bem recebido pela família. Mas você falou que ele ia ficar bom. Ô, irmão, você foi embora, ele desencarnou, como é que vai ficar bom? Aí o Divaldo, assim, né, meio sem graça, conversando mentalmente com a mentora, e ela fala para ele, eu disse que ele ficaria bem, não disse que ele ficaria bom. Então, desencarnar para aquele doente naquele momento era a forma dele ficar bem. Estaria bem, porque estaria seguindo o seu curso. Porque todos nós voltamos a esse planeta com uma data de retorno ao plano espiritual. Felizmente, para a maioria, essa data não é revelada. Felizmente, senão a gente ia morrer antes da hora, né? Então, nesse processo de retorno ao plano espiritual, é um processo que a gente vai perceber e vai compreender melhor se nós não vivermos apenas preocupados com o corpo físico. Se nós conseguirmos perceber a continuidade da vida. Foi até o tema que a gente estudou sábado, quando falamos sobre não rejeitar a confiança, e que essa confiança está toda pautada na vida futura, na crença da vida futura. Para aquele que acredita, que sabe que há uma continuidade dessa vida em um outro plano, a confiança é menos difícil de ser mantida. Porque, de vez em quando, é complicado, né? Precisamos lutar para manter essa confiança, para não perdermos a esperança e não nos desestruturarmos. Mas tudo isso é aprendizado e não tem nada errado, está tudo certo. Está tudo certo. Então, ali foi de Lucas, né, que eu falei. Também separei essa parte de Mateus 27, 24, que cita essa passagem.
Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas, ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. É uma outra passagem também muito conhecida no Novo Testamento, quando Jesus é levado até Pilatos e ele pergunta qual foi o crime que ele cometeu. Então, crime mesmo, até diante da lei, não havia nenhum crime cometido por aquela pessoa. E quando Pilatos conversa com ele, quando ele pergunta, preocupado, né, com a sua realeza, pergunta, tu és rei? Né, pergunta a Jesus se Jesus é rei. Aí ele até fala, se eu fosse rei, né, o meu povo me reconheceria. Então, aí que ele fala, meu reino não é deste mundo. Pilatos pergunta assim de novo, pois tu és rei? Aí Jesus não diz nem que sim, nem que não. Devolve o questionamento a ele e fala, tu dizes. Então, aí ele fala, se eu sou rei, o meu reino não é deste mundo. É o capítulo 2º ou 3º do Evangelho, segundo o Espiritismo, se não me engano. Então, naquele momento ali, Pilatos reconhece que está diante de um homem justo e poderia, né, ter aproveitado que ele tinha poder para isso. Já que era um homem justo, não tinha por que seguir com aquela condenação. Mas, pelo livre-arbítrio, o que ele faz? Faz aquele gesto de lavar as mãos. E considera-se aquela época que ele estava de verdade limpo do sangue daquele justo sendo crucificado. Certamente hoje Pilatos já avançou bastante, já compreendeu, já deve estar fazendo muitas outras coisas bem melhores do que fez naquela época, né? Porque a evolução é para todos. Então, essa passagem também ela é muito citada, muito conhecida sobre lavar as mãos. E nós, né, usamos algumas vezes no dia a dia também, só lavo minhas mãos. Que às vezes eu lembro da minha mãe falando isso, às vezes tentava e não dava certo, com a gente mesmo tentando nos educar, ela falava, eu lavo as minhas mãos. Isso era muito usado também, eu lavo as minhas mãos, tipo, já fiz tudo o que eu podia, daqui para frente eu não me responsabilizo mais, então eu lavo as minhas mãos, não estou mais responsável por isso, né? Também usamos essa figura. Aqui está em João 20. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então, é aquele momento que ele também usa muito, né? Igual São Tomé. Sou igual São Tomé, só acredito vendo. Também usamos muito essa parte que se refere a essa passagem aí. Que quando Jesus apareceu pela primeira vez aos discípulos, Tomé não estava ali com eles. Aí, quando os discípulos contam, ele não acredita, ele coloca assim, não só, né, se eu vir, se eu tocar as suas feridas, ele fala lateral, porque também Jesus levou, né, uma lança de um soldado ali no lado do corpo. Então, né, se ele não tocasse, se ele não revivesse naquele momento, ele não acreditaria. E interessante, né? Jesus volta de uma outra vez, uma semana depois, as portas estão fechadas, Jesus entra no ambiente em que eles estão, deseja a sua paz, né, a paz do Cristo, e sabendo, né, quem será que contou a Jesus que Tomé falou aquilo? Será que alguém foi lá no ouvido de Jesus e contou? É o pastor, gente, é o nosso pastor. O pastor conhece as ovelhas pelo nome. Nós somos conhecidos por nome. Jesus nos conhece. Sabe das nossas dores e sabe das nossas possibilidades, sabe dos nossos esforços e também sabe das nossas mazelas. Mas, apesar de tudo isso, nos ama incondicionalmente e sabe também que nós chegaremos aonde devemos chegar, que é da vontade do Pai, é da lei que cheguemos à perfeição.
Então, o nosso pastor nos conhece as suas ovelhas. E se tiverem 99 ovelhas guardadinhas ali no redil, protegidinhas, aí uma bendita ovelha resolve fugir, né? Resolve estar lá e correr lento, Jesus vai deixar, como um bom pastor, as ovelhas ali no aprisco, né? Protegidas, e vai lá atrás daquela uma que ainda não está sob a sua proteção, né? Que rejeita a proteção, porque nós só, independente de aceitarmos ou não, nós estamos sob a proteção de Deus e de Jesus. É que nós rejeitamos, então fazemos com essa ovelha que se perde, que fica pelo campo, mas aí o pastor vai lá buscar aquela ovelha perdida, vai lá recuperar. Então, aqui também acontece com Tomé. Ele vai lá, ele volta e ele se submete a que Tomé o toque para ter certeza de que era ele que estava mesmo ali. Separei lá em Salmos 28 esse trechinho. Ouve as minhas súplicas quando clamo a ti por socorro, quando ergo as mãos para o teu lugar santíssimo. Então é um momento de clamor, né? De pedido, de súplica. E mais uma vez as mãos são erguidas ao alto, né, aos céus, para receber aquelas bênçãos. No Salmos 63 tem esse trechinho. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Então, são aqueles momentos de aclamação, né? Aqueles momentos em que estamos aclamando ao Senhor e pedindo a sua misericórdia, pedindo a sua proteção, pedindo o seu cuidado para nós. O que é importante também. Estamos sob os cuidados do Pai, mas precisamos bater para a porta se abrir. Precisamos fazer a nossa parte. Precisamos mover as nossas mãos no sentido de pedir e aguardar que o nosso pedido seja atendido, seja aceito. Fui lá em Provérbios 10:4. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem a riqueza. Finalidade das mãos: trabalhar. Trabalhar, mãos postas para o trabalho. Então, mãos preguiçosas, né, perdem até a finalidade. Mãos preguiçosas. E lá em Marcos tem essa partezinha. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Marcos. Ali é uma figura, né, gente? No Evangelho tem essa passagem também, onde é feita uma leitura com base na reencarnação, com base ao retorno ao mundo material, sofrendo alguns desafios maiores que a maioria, sofrendo algumas mutilações, não tendo algumas partes do corpo ou perdendo-as ao longo aí da experiência física, para que não seja motivo de tropeço e para que seja motivo de superação. Estou lembrando de um capítulo de uma telenovela, de uma radionovela que eu ouvi hoje. Não estou lembrando do título dela, porque não é muito conhecida. Mas aí, a cena que eu ouvi hoje era assim: uma mulher que tinha sido abandonada pelo marido estava pensando em suicidar-se. Ela era bastante depressiva e ela já tinha um histórico de vidas anteriores em que ela havia se suicidado. E nessa, mais uma vez, ela estava com a intenção de suicidar-se e tinha ido num certo local da estrada para tentar o suicídio. Nisso, quando ela está pensando em se jogar em frente de um carro, ela sente umas pancadas assim nela, umas batidas nela. E quando ela olha, ela vê que é uma mulher cega que está batendo nela com a sua bengala e falando, me ajuda, me ajuda. Aí ela toma aquele susto e vai ver o que essa irmã cega estava precisando. Aí ela fala, né? A cega fala assim, você ia tentar se matar? Aí ela toma um susto, ela é cega, além de cega, ela tinha uma deficiência na perna também. Então, ela tinha dificuldade de andar e ela não enxergava. Aí, nisso, a mulher que ia tentar o suicídio, toma aquele susto, para de se preocupar com o problema dela e vai se preocupar com o problema da irmã ali, que estava pedindo ajuda a ela. E elas começam a conversar. A mulher que é cega, conversando com ela animadamente, tudo.
ela falou assim, mas como é que você, sem me enxergar, percebeu qual era a minha intenção? Aí ela fala, como eu não sei. Eu só sei que me sopraram alguma coisa que eu deveria ajudar. E aí eu comecei a bater. Ela falou assim, às vezes eu nem queria bater, mas a minha mão começou a sacudir a bengala, de maneira que começou a bater em você e tirou dessa atenção. E aí elas conversando, mas você me parece tão feliz e tudo. Aí a que ia tentar o suicídio fala o motivo pelo qual ela estava desistindo da vida. E ela fala assim, puxa, você é tão jovem, né? Me parece tão feliz apesar das dificuldades que você traz. Aí ela fala, porque Deus é muito bom. Eu não nasci cega, eu perdi a visão num acidente aos 20 anos de idade. Então Deus permitiu que eu visse o mundo até 20 anos e eu hoje me alimento das lembranças que eu tenho do mundo que eu vi enquanto eu era vidente. Aí a mulher, né, que por ser abandonada pelo marido, não que essa dor seja menor do que a outra, porque cada um sabe o tamanho da sua dor. A dor não se julga, cada um tem a sua dor e para ele aquela dor é a maior, porque é a dele, é ele que está vivendo. Então, ela fica, né, conversando e ela fala assim, não, mas eu não consigo tudo sozinha, não. Eu tenho 2 amigos que são verdadeiros anjos. Aí fala o nome dos amigos. Aí a senhora que ia tentar o suicídio falou, mas qual o sobrenome dessas pessoas? Aí fala, ela assim, são meus filhos. Então, as pessoas que aquela mulher que não enxergava tinha como exemplo que a ajudava a superar, eram os filhos dessa que naquele momento estava tentando o suicídio. Aí ela, né, começa a chorar e fala assim, puxa, eu convivi com eles até hoje, nunca os conheci de verdade. E aí aquela irmã é que fala, eles participam de uma casa espírita, e eles trabalham, né, na assistência social, eles fazem vários trabalhos na casa espírita. Então, ali a gente observa. E aí essa mulher que ia tentar o suicídio, ela fala assim, eu não conheci os meus próprios filhos porque eu estive o tempo todo preocupada apenas com os meus problemas. E essa também é uma questão para a gente pensar. Ficamos, às vezes, tão mergulhados apenas nos nossos próprios problemas que não temos ideia de que pode ter alguém bem perto da gente com um problema ainda maior do que o nosso e um problema que a gente pode até amenizar, até ajudar. Não vou contar mais, porque eu não acabei de ver ainda, é um capítulo por dia, eu não sei como é que se desenrola essa história, mas já sei que essa mulher já desistiu do suicídio, já começou a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, já está se sentindo bem melhor. Então, vamos ver a cena dos próximos capítulos. Então, quando fala aqui, se a mão for motivo de tropeçar, corte-a, não está falando literalmente, né, para cortar as mãos porque se enganou, porque errou. Infelizmente, em algumas sociedades, antigamente e hoje ainda, casos raros, mas ainda tem, que aqueles que cometem crimes, eles são mutilados mesmo pela própria lei da cidade. Então, isso é ainda uma questão de barbárie, mas que também, com a evolução, toda essa espécie de barbárie, né, vai acabar, vai mudar. Salmo 18, 34. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de vitória, tua mão direita me sustém. Desces ao meu encontro para exaltar-me. Então, é um momento, né, de confiança, de saber que a mão divina, figurada, né, sustenta e conduz ali. Eu separei esses trechos aí. Vocês separariam algum outro? Vocês lembram de algum trecho do Evangelho que também fala de mãos? Fala um de cada vez, tá, gente? Nenhum que não lembram assim, de nenhum outro trecho que fala das mãos também? Mãos não lavadas, mãos postas, né? As mãos que sustentam. Se a tua mão é motivo de escândalo, corte-a. Mas tem outros. Tem, porque tinham vários, eu separei só alguns para trazer para a gente. Se eu lembrar de mais algum, também eu vou falar depois. Se alguém lembrar, fala também. Aí lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, item 3, tem a seguinte passagem. Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse:
procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Então, separei essa parte aí porque as mãos são fundamentais nesse movimento de trabalhar, de avançar, de produzir. Então, Deus deixa em nossas mãos essa decisão também de trabalhar, de produzir, de auxiliar, de se fazer útil, para não atrofiar. E é assim mesmo que acontece, é rápido, não é? É rápido, se a gente para, começa a enferrujar tudo, começa a doer tudo, porque o corpo foi feito para movimento. O corpo foi feito para movimento. A gente observa que desde a fecundação, né, ao movimento ali do óvulo até, né, do espermatozoide até chegar ao óvulo, é movimento. E cada divisão celular que vai acontecendo com movimento, né? Tem a mitose, a meiose, tudo é movimento naquela divisão celular, até formar ali o ovo, o zigoto, e formar o feto. E o feto se movimenta o tempo todo, né? E é tão lindo hoje pela tecnologia, quando a gente consegue, né, ver ali dentro da barriga aquele bebezinho já se movimentando. A gente olha, tem uns que já estão chupando o dedinho, outros estão sentados, estão se movimentando, né? Então, a vida é movimento. Tudo que está parado fica estagnado, perde a finalidade, atrofia. Então, o Evangelho nos fala, nos dá o motivo porque Deus, né, nos coloca mãos operosas, mãos aos trabalhos. Mas, falando disso tudo aí, pode nos surgir uma pergunta. E se não possuir mãos? Tem pessoas que não têm as mãos. Tem pessoas que não têm as mãos. Estão isentas do trabalho? Estão condenadas à não evolução? Estão abandonadas pelo Pai? Porque elas não têm as mãos? Independente, né? Independente do motivo, porque tudo é justo na lei divina, não é esse o foco. O foco é a finalidade. É o Aleph que está ali também com a mão ali meio presa, Aleph. Está sofrendo, fala. Está engessado ali, ó, engessado, não está podendo usar todo o potencial de suas mãos. Eu sei porque eu também já quebrei o ombro. Gente, que dificuldade, né? Porque aí não... É difícil, mas você vai conseguir, vai. Tua mãe está aí, vai te ajudar muito. Então, e se não te possuir mãos? Aquela primeira imagem ali é daquele movimento dos pintores da boca e dos pés, né? E se não tiver as mãos? Aqui é um artista pintando com os pés. Procurem na internet esses artistas, são pintores com a boca e com os pés. Todo ano eles mandam, quando você se cadastra, eles mandam um material muito bonito. Vem um calendário, vem vários cartões de Natal, vem marcadores de página, tudo pintado com a boca e com os pés. E aí eles mandam um boleto também e a pessoa ajuda para continuar essa obra. Esse é um desses artistas que pintam com os pés. Ó, aquela ali pinta com a boca, olha. Pintores com os pés e boca. Eles, alguns não têm mãos, outros não têm os braços. E eu sempre falo de uma amiga minha, Soliana Loreto. Sempre, quem quiser acompanhá-la no Facebook, no Instagram, vale muito a pena. Ela nasceu também com atrofia, ela não tem os 2 braços e as pernas dela também não são funcionais. Ela é excepcional. Ela agora está morando em Macaé, mas dá para acompanhá-la pelo Facebook. Ela é psicóloga. Ela estudava aqui na Estácio, aqui de Nova Iguaçu, morava ali em Mesquita. E ela é da igreja evangélica e sempre vai às igrejas, às escolas. Eu a conheci porque eu levei ela na escola para fazer uma palestra lá para os alunos. Ela aceita convites assim, para palestras motivacionais. Ela é excelente e é linda. Linda, 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 assim, aparência linda. E ela depende mesmo dos pais para tudo, né? E você fica, assim, maravilhado com as coisas que ela faz, com as superações, porque ela nada, ela mergulha, ela é esportista mesmo, uma psicóloga. Imagina, você entra num consultório, a psicóloga não tem os braços, é linda, não anda, né? Porque as pernas dela não são funcionais. Você acha que você
desmarca sua consulta no dia e vai para casa, curado, não? Eu vou ficar até envergonhada se eu sento lá. Mas aí cada um com a sua questão. E ela agora está em Macaé e trabalha lá como psicóloga. E assim, são exemplos, né, que nós vamos observando, que fisicamente, né, não possui, mas moralmente, emocionalmente, tem toda uma questão e continua progredindo. É um avanço, e sempre servindo de exemplo, esses casos aqui. Essa menininha, Anne Clark, eu trouxe para a imagem que eu achei ela tão linda, e a história dela. Essa é uma história que pode inspirar a todos nós a superarmos as adversidades. Anne Clark tem apenas 7 anos, nasceu na China e foi adotada pelo casal Tom e Mary Ellen Clark. Anne nasceu sem as mãos, mas isso nunca a impediu de querer escrever, pintar, desenhar, colorir e outras coisas como qualquer pessoa, como abrir latas de refrigerante, nadar e usar o computador sem o auxílio de ninguém. Mas ela foi além. Agora, Anne Clark é a mais nova vencedora do prêmio Nicholas Maxim de caligrafia, dado por uma editora nos Estados Unidos. É uma criança sem as mãos ganhar o prêmio de caligrafia. Além de Anne, Tom e Mary Ellen adotaram mais 5 crianças. 4 deles têm deficiências que afetam os braços ou as mãos, e outras 2 têm síndrome de Down. Isso, no entanto, é somente motivo de alegria para o casal. Aí é um depoimento. Nós não estávamos procurando adotar crianças com necessidades especiais, mas foi o que aconteceu, disse Mary Ellen. Essa foi a família que Deus quis que tivéssemos. É um depoimento bonito, né? Não era a intenção, não era a finalidade do casal adotar crianças, né, com deficiência, mas foram as que chegaram até eles. E aí a reencarnação, a história de cada espírito, vai explicar isso tudo direitinho. O importante é que a finalidade é sempre o bem, é sempre a superação, é sempre auxiliar uns aos outros. Porque às vezes a gente vê uma situação assim e nós somos ainda tão propensos a julgar e a definir com uma rapidez enorme as questões dos outros, né? As nossas não. Que pensamos, provavelmente esse casal amputou pessoas, né? Foram donos de escravos, a gente disser logo isso. Não necessariamente, tem esses casos também, mas muitas vezes na espiritualidade, espíritos combinam de trazer outros espíritos que vão passar por situações bem difíceis de serem encaradas e que não tiveram nada com os enganos daqueles espíritos ali. Vem como missão também, porque se sente apto a lidar com aquela situação, que é complicada, é difícil, é desafiadora. Então, quando vemos situações assim, né? Rogativa das Mãos é a página, e ali um trechinho da música chamada Mãos, do Alan Filho. Depois eu acho que vou até colocar, que fala: minhas mãos estão marcadas do que está cheio o meu coração. Então, encerrando, lendo a Rogativa das Mãos. Nascemos com você, isso é a mão falando, tá, gente? As mãos falando. Nascemos com você para a realização de sua tarefa. Não nos deixe desocupadas. Evite usar-nos em bebidas e alimentos impróprios. Não nos obrigue a impor-lhe o suicídio. Não se queixe do mundo. Em verdade, não conseguimos apanhar estrelas, mas podemos plantar flores. É possível que você tenha necessidade de estender-nos algumas vezes para pedir. Antes, porém, dirija-nos ao trabalho, para que venhamos a merecer. Refere-se você à genialidade do cérebro. Entretanto, sem nós, a Torre Eiffel ficaria em projeto e as sinfonias de Beethoven não passariam de sonho. Orgulha-se você de muitas máquinas. Contudo, sem a nossa cooperação, seriam elas inúteis. Você diz que a manutenção da própria existência está pela hora da morte. Mas, se você quiser, cultivaremos feijão, arroz, milho ou batatas e enriqueceremos a vida. Lamenta-se você quanto à falta de empregados. Não ouvide, porém, que é um insulto exigir dos outros aquilo que podemos fazer por nós mesmos.
Afirma-se você sem tempo para ajudar, mas despende longas horas em conversações sem proveito. Recorde que Deus não nos confiou a você para sermos guardadas no bolso, ou para sermos dependuradas em janelas e postes, poltronas e balaústres. Em muitas ocasiões, você cai na sombra da tristeza ou do desânimo, conservando a cabeça como pote de fel. Entretanto, se você colocar-nos no serviço do bem, vazaremos suas mágoas através do suor, e você sorverá cada instante, encontrando a alegria de viver em forma de nova luz. Essa página é do André Luiz. Então, valorizemos as nossas mãos, ouçamos as rogativas que ela nos faz. Que Jesus nos abençoe. Então, nós agradecemos a nossa irmã Jane pelas reflexões desta noite, que usemos bem, né, nossas mãos. Nós vamos fazer a nossa prece, depois, todos sabem, né, temos o passe, e quem desejar tomar o passe, aguarde um pouquinho, quem desejar retornar aos seus lares, estejam à vontade. Então, vamos nos unir novamente em prece a Deus, a Jesus. Agradecemos, Senhor, por esta noite, por essas reflexões, que possamos cada vez mais estarmos atentos ao que fazermos com nossas mãos, as nossas ações de cada dia. E assim, querido Mestre, que possamos sempre fazer o nosso melhor, onde quer que estejamos. Abençoa, Senhor, essa nossa intenção de fazermos só o bem. Auxilia-nos em todos os momentos de nossas vidas. E assim, Mestre, que seja sempre seguindo essas orientações que aqui temos nesta tua casa, que possamos trilhar os nossos caminhos todos os dias. Abençoa todos nós, envolve nossos familiares, envolve nosso Brasil, o mundo todo. Proteja as nossas crianças, Senhor, e assim que possa ser em teu nome, em nome de todo bem, que possamos dar por finalizada a nossa reunião desta noite. Que possamos retornar aos nossos lares, envolvidos em tua proteção, e que assim seja, graças a Deus. Desejamos a todos uma boa noite.